Meu nome é Alexandre, né, mas sou conhecido como Ale. Trabalho no grupo desde 2017, estou aqui há 8 anos e atualmente eu trabalho no setor de comunicação, marketing e relacionamento. Nesses 8 anos, né, cresci muito com o grupo, foi muito bonito ver o grupo crescer também e poder fazer parte desse movimento. No meio da faculdade, eu estava buscando algum estágio, alguma experiência, né? Um amigo meu me mandou a mídia da vaga, né? Estagiário em marketing. E eu olhei aquela vaga e falei, gente, eu não tenho experiência nenhuma. Mas mesmo assim eu mandei, né? Participei do processo, né? Para mim foi uma surpresa muito grande ser chamado para o processo seletivo. Mas participei do processo. Foi um dos processos mais bonitos que eu participei, né? Eu lembro de cada rosto, né? Das recrutadoras, do setor de RH. E depois eu conversei na época com a gestora, né? Do setor e acabou que deu certo, né? Então, assim, eu conhecia já o Hospital do Câncer, né? Na época a causa era muito comunicada como hospital e o grupo ele era mais um setor, um CNPJ, um cenário totalmente diferente do que é hoje. Então eu tive algumas pessoas conhecidas que já passaram pelo tratamento e a minha bisavó, ela passou pelo tratamento na casinha, né? Então eu lembro dela contar da casinha, de como era precário o tratamento dentro da casinha. Então a gente meio que conhece, né? Meio que conhecia um pouco do histórico, mas eu não sabia da grandiosidade que o grupo Luta pela Vida é. E nesse meio termo a gente acaba se esbarrando com algumas pessoas, né? Então teve alguns pacientes que marcaram e teve uma oportunidade, assim, numa das primeiras campanhas que eu pude participar, né? E uma das pacientes que esteve dentro dessa campanha era a Rafa. Era uma paciente, eu não lembro a idade dela, mas era uma criança. Ela tinha uma energia muito bonita. Ela tinha uma vontade, né? E tinha muitos obstáculos no caminho, né? Ela estava passando por um estágio da doença muito complicado, né? Eu lembro que um pouco antes da pandemia, eu vi ela, né? Cumprimentei ela e a mãe. E quando ela faleceu, acho que foi o primeiro baque. Em uma das campanhas do Outubro Rosa, dentro da pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra, né? Era uma paciente que eu nem imaginava a conexão que eu teria com ela. E eu fui descobrir que ela tinha adotado uma cachorrinha que era minha da infância, né? Era a Belinha, era uma Cocker. E ela adotou a Belinha e ela ficou até o estágio final com a Belinha, né? Infelizmente ela faleceu, né? Eu não deu tempo, era pandemia, tava aquele caos e eu não tive tempo de ver a Belinha novamente. Eu acredito que hoje ela já tenha partido também, porque ela já estava bem idosinha, né? Eu nunca imaginaria encontrar aleatoriamente uma pessoa que tivesse uma conexão tão profunda como essa. E tem uma outra história que me marca muito, foi quando em 2022, a gente passou por uma mudança muito grande dentro do grupo, a gente se reposicionou, a gente fez uma mudança estratégica do que é o Grupo Luta pela Vida, onde ele quer chegar, como ele está. E nessa oportunidade, o Luve nasceu, né, que é o nosso mascote. Luve, né, para quem não conhece, Lu significa luta e Vi significa vida. Eu acho que reflete muito um dos significados do grupo, né? A gente luta pela vida e a gente luta para que cada um tenha a chance de ser transformado por meio da comunidade. Eu mesmo vesti ele e eu tive a oportunidade de ir na internação do Hospital do Câncer. E acho que, assim, quem não viveu, eu recomendo. Foi uma experiência muito bonita. E naquela época, a gente tinha uma paciente, né, na unidade de cuidados paliativos, chamada Alessandra. Era uma paciente que tinha uma energia que, assim, nunca vi uma igual. Uma energia transformadora. Ela explodia de alegria, né? Por mais que ela estivesse num estágio muito avançado, ela estava lá disposta a fazer a diferença. Eu vesti o Luve e fui no leito dela. Eu acho que eu nunca recebi um abraço tão forte na minha vida. Eu pensei que ela ia quebrar o boneco de tão forte que foi. E foi um abraço muito bonito. Eu acho que não é a força, eu acho que é o amor, né? Ela tinha tudo para estar, né, sem vida, né, sem energia. Mas ela optou por fazer daquele momento especial. Então ela me abraçou e durante algum tempo eu fui fazendo essas visitas, né? Acabou que outras pessoas foram visitando, mas no tempo que eu pude, eu estive lá. Para finalizar, uma última paciente que me marcou foi a Viviane. Também conheci junto com a Sandra. A Viviane, ela era uma pessoa, assim, muito fofa, uma pessoa muito querida,
tinha muitas amigas, né? A Rosângela, a Silvânia. Então era um grupo de amigas muito bonito. Acabou que a gente foi perdendo contato, pra mim estava tudo certo, né? Mas um dia eu recebi uma ligação que ela estava, né, no estágio muito final da doença, né, que foi muito instantâneo. E nesse momento me fez refletir tudo, sabe? Eu falo assim, gente, será que está fazendo a diferença, né? O nosso trabalho está fazendo a diferença porque a gente não consegue curar todo mundo, né? E é muito complexo porque a gente queria que todo mundo ficasse bem. A gente quer que todo mundo se curasse, enfim. Mas a gente não consegue, né? A gente não tem um poder divino, a gente não é Deus para mudar o destino de uma pessoa. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu fazer a diferença na vida dela, né? A gente conseguiu alguns voluntários, né? Na época, alguns membros da diretoria estiveram junto com ela no leito. A gente lutou por ela até o final. Queríamos fazer muito mais. Na época, a gente não tinha todos os recursos que a gente tinha hoje. Mas foi uma pessoa que me marcou. Acho que a pessoa que mais me marcou aqui dentro foi ela. Eu acho que ela nem sabia disso. Eu acho que ela morreu sabendo o quanto ela marcou algumas pessoas aqui dentro. Porque a história dela foi muito bonita. Foi uma história de luta. Ela tinha filhos, era uma pessoa jovem, era uma pessoa que tinha sede de viver. Infelizmente, ela não suportou a doença, né? E reforço, né? A gente quer que todo mundo se cure, mas infelizmente a gente não tem esse poder, mas a gente tem um poder de transformar. E eu acho que o grupo ele reflete muito esse valor de transformação. A gente existe para isso, a gente existe para fazer essa diferença. Eu acho que se a gente não tivesse esses valores, eu acho que o grupo não existiria ou ele perderia o valor que ele tem perante todo o propósito, né, de transformação que a gente precisa ter e a força que a gente precisa ter perante todos esses pacientes que precisam da gente. Qualquer pessoa pode fazer a diferença, então seja voluntário, contribua, faça a diferença, não só financeiramente. Tem muitos casos onde a gente tem serviços voluntários que são muito complicados, né? A gente precisa ter a casa da pessoa, a gente precisa às vezes ajudar num curativo de um ferimento, mas às vezes ajudar num bazar. Então, assim, são várias áreas, né? Então, cada um pode se adequar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu objetivo e fazer a diferença. E além disso, também as contribuições, né? Contribuições financeiras, contribuições não financeiras, roupas, alimentos não perecíveis, a gente pode fazer a diferença. E muito além disso, a gente pode ser multiplicador, né? A gente pode pegar uma ONG, vamos divulgar, né? A gente acha que não, mas só da gente postar nos nossos stories, vamos supor que cada pessoa tenha 200, 300, 500, 1000 seguidores, enfim. Cada pessoa pode fazer a diferença para impactar outras. E a gente acha que a gente não é visto, mas todos nós somos vistos todos os dias, principalmente com as mídias sociais. E cada dia a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. E cada dia a gente tem a oportunidade de existir para fazer a diferença.